Senhor, estar aqui te adorando, glorificando o teu nome, exaltando, Senhor, louvores a ti, porque tu és digno, tu és o nosso tudo, Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa libertação, tu és a nossa salvação. Ó Deus. A ti, ó Deus, que renove as forças da tua serva, pastora Vânia. Renova, Senhor, a sua saúde para a glória do teu nome. E que ela encontre em ti, Senhor, toda a força que ela precisa para continuar, Senhor, guiando este rebanho que pertence a ti, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus? Quem está feliz de estar na casa do Senhor, dá um glória a Deus. Quem estava com saudade de guardar a blusa no guarda-roupa, dá um glória a Deus. A gente gosta do frio, mas não precisa ficar muito não, né? Pode ser rapidinho, né? Aleluia. Em todo tempo eu louvarei o Senhor, amém? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Aleluia. Deu para lembrar? Deu para lembrar? Vamos um pouquinho mais rápido, só um pouquinho mais rápido, amém? Em tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei, engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu nome, seu glorioso nome. Aleluia. Seu glorioso nome. Aleluia. Aplauda ao Senhor. A nossa alma, Senhor, engrandece ao Senhor. Aleluia. Santo ao Senhor. Perto que Está junto aos teus pés,
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Não há lugar melhor para nós estarmos junto ao Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aplauda ao Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa o que acontecer, nós vamos te adorar, Senhor, e exaltar o teu nome. Glória a Deus. Nada melhor que escutar-te falar, Senhor. Ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Quero escutar doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que me farias estremecer
estremecer, me faria chorar ou sorrir. Cairia rendido ante a ti e não podia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que me farias estremecer, me faria chorar ou sorrir, Maria, rendido ante a ti, e passaria estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais, sem querer nada mais, e podia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar te falar. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, muito digno de ser louvado. A paz, igreja, eu convido os amados a se assentarem, amém? Bom, visita, Marcinha hoje ficou porque ela não está bem, né? O bebê estava com gripe e agora ela pegou, então estou sem a minha amada dos anúncios, né? Dá uma diminuída no ventilador aqui, por gentileza, Ado. Senão minhas folhas não vão parar aqui abertas. Hoje, na portaria tem salgado, na lanchonete tem marmitex de arroz, feijão, frango a passarinho com abobrinha refogada. E a Sociedade de Mulheres, com carinho, a irmã Conceição trouxe bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. Tudo isso você consome, leva para casa e ajuda a casa do Senhor. Não esquecendo das rifas, né, do Tupperware original. Um jogo desse, hoje está em torno de quase R$800, muito caro, e R$20 você participa. Dos patins novos, de uma marca famosa, caríssimos também, para você participar, tá bom? Você pode rifar depois, se você quiser, amém? E tudo isso também ajuda a casa do Senhor. Quero cumprimentar os meus amados que estão aqui comigo e quero convidar a todos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, amém? Uma palavra breve para o nosso coração, importante, que começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. As trevas não a compreenderam. Amém, igreja? Esse trecho se refere a quem? A Jesus. Primeiramente, ele diz quem é Jesus. Jesus estava com Deus, ele era o princípio de todas as coisas, e ele também era Deus. Tudo que foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Afirmando o quê? Quando nós não nos rendemos de todo o coração ao Senhor, quando nós não nos movemos, não nos moldamos a Ele verdadeiramente, ainda estamos nas trevas. Quando nós não compreendemos quem é o Senhor, as trevas ainda continuam em nossa vida. Como essa palavra é importante, como essa palavra ela é tão presente. No meio de tanta coisa que estão inventando a respeito de Deus, que estão colocando, o âmago de tudo que é Jesus está se perdendo. Ele é o Deus que dá, ele é o Deus que abre porta, ele é o Deus que entra com promessa, ele é o Deus que realiza tudo, e lá. Então as pessoas acham que, não preciso de Jesus, Jesus só me mostrou quem é Deus e agora eu ando com Deus. E Jesus não tem papel algum, e essa palavra nos fala quem é Jesus. Ele nos fala da importância, tanto é que tem um trecho na palavra de Deus tremendo, que diz o seguinte, que não há um nome, nenhum outro nome debaixo na terra aqui, pelo qual importa que sejamos salvos. E não há outro nome que para o inferno. Jesus é aquele que mantém o inferno paralisado. Se não tivesse o Espírito Santo de Deus, Jesus falou, antes dele subir aos céus, depois da sua ressurreição, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, que estará convosco, ou seja, o Espírito Santo de Deus. E ele estará convosco por todos os dias, até a consumação do século. Se não fosse isso, se não fosse esse papel do Espírito Santo, o Espírito de Jesus aqui na terra, através da vida de cada um, e daí que é a igreja, somos parte da igreja de Cristo. Você não tem noção do que Satanás era capaz de fazer. O que ainda breca Satanás é justamente isso, o nome de Jesus. Então é algo que você tem que ter vivo na tua vida. Hoje, quem está comandando espiritualmente o corpo de Cristo na terra? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Jesus. Então, se não fosse ele, ninguém subsistiria, nem todos sucumbiriam diante do terror que é. A palavra de Deus diz que o único que ainda breca, tem uma rédea, que ele ainda está preso. A palavra fala, ele ainda está preso, é Jesus. Então, o nosso papel, como parte do corpo de Cristo, como membro de uma igreja, cada um é membro de uma igreja. É tão crucial quando nós compreendemos quem é Jesus, porque ao invés de nós trabalharmos para o inferno através da nossa carne, nós trabalhamos para Deus através dessa sabedoria de quem é Jesus, através desse nosso posicionamento de quem é Jesus. Você vê no livro de Atos, Paulo estava na sua primeira prisão. Ele foi preso em Jerusalém. Aí a palavra de Deus diz no livro de Atos que Jesus apareceu a ele e disse para ele o quê? Coragem. Assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, importa que você também o faça em Roma. Olha que coisa maravilhosa. Jesus. Então nós não podemos jogar fora, excluir, achando que ele só teve o papel
de morrer na cruz, você recebeu ele, agora a tua conversa com Deus, porque Deus está aqui, Deus está ali. Não. Aliás, nós nem podemos cogitar em ter, assim, em sermos vistos por Deus, se nós rejeitamos a Jesus com a nossa carne, com a nossa maneira de ser, porque Paulo ensinou a imitarem a Cristo. Então nós rejeitamos a Jesus quando nós andamos do nosso jeito e achamos que nós estamos sendo cristãos. Aliás, a palavra cristão, ela é muito forte, porque significa eu sou de Cristo e Cristo transformou a minha vida e Ele vive em mim. A palavra cristão é muito forte. Crente já pode dizer à vontade. A cristão é muito raro, muito difícil achar os cristãos hoje em dia, porque cada um anda na vontade da sua carne, como diz a palavra de Deus. Então, o próprio Jesus apareceu para Paulo na prisão. Coragem. Assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, importa que você também o faça em Roma. E que importância você tem dado ao Espírito de Jesus? Porque quando a gente pensa ou faz alguma coisa errada, a gente é incomodado. Com quem já aconteceu aí, levanta a mão. Se não levanta a mão é porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Amém. Você obedeceu? Aí isso é uma coisa que você responde para você. Porque senão, você está rejeitando a Jesus. Você vê que Jesus apareceu a Paulo na prisão e não falou para ele, eu vou te livrar, vou dizer, não. Você vai precisar ter coragem para você testemunhar também em Roma. Paulo passou toda a sua vida, depois dessa prisão em Jerusalém, preso, morreu de forma cruel, prisioneiro. Mas ele tinha uma coisa que Jesus pediu para ele ter e ele tinha até o resto da sua vida, coragem. Coragem. Ele vivia Cristo, falava de Cristo e servia a Cristo. Então nós não podemos dizer que nós servimos a Deus se em nossa vida não houver um posicionamento com o Espírito Santo em nós. Ou somos templo do Espírito Santo ou não somos. E ser templo do Espírito Santo tem nada a ver achar que converteu e já tem o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando nós mortificamos a carne e nós nos moldamos a Deus através da sua palavra e da obediência, nós estamos transformando esse Espírito nosso que está vivo dentro de nós num templo do Espírito Santo de Deus. Aonde Ele nos conduz, aonde Ele toca no nosso coração, quando a gente pensa ou faz alguma coisa que não deveria, como os chamados filhos de Deus, e Ele toca e a gente faz o quê? Muitos passam por cima como um trator. Isso não é de Deus. Isso não é um comportamento de quem é cristão. A pessoa que faz isso, ela está rejeitando a Cristo. Você vê como é fácil rejeitar a Cristo? Tem gente que acha que depois da cruz ele pode passar por cima e ir lá direto com Deus. Não. Ele é o caminho, diz a palavra de Deus. Ele é a ponte que ligou o homem a Deus. Tanto é que quem está assentado à direita de Deus é Jesus. Ele nos deixou só? Não, o seu Espírito está aqui conosco o tempo inteiro. Por isso é importante essa palavra desta noite que nos ensina a termos um posicionamento. Não adianta nada, você pode nascer, viver e morrer na igreja e vai para o inferno assim mesmo, porque na verdade o cristianismo não fez parte da vida desse cristão. Ele não tinha nada de Cristo. Ele ainda era senhor da sua vida, ou melhor, ele achou que ele era senhor da sua vida. E quando a gente age assim, o senhor da nossa vida continua sendo Satanás. Diz a palavra de Deus aqui, né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, um cristão que não compreende quem é Jesus e o seu Santo Espírito, que deveria habitar na vida de todo cristão, realmente ele está perdido. Quando ele é controlado pela sua carne, pelo seu eu, pelo seu achismo, pela sua vontade,
Quem é que controla? Satanás. Talvez porque nunca o Espírito Santo teve um templo para si dentro daquela vida. E a palavra fala em templo do Espírito Santo. Por isso é importantíssimo esse trecho desta noite. Porque a palavra de Deus diz que ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito, ele desde o princípio estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece na terra. Ou seja, essa visão desse Jesus tremendo, transformador, abençoador, nos molda de tal maneira no temor a ele, que nós não queremos de maneira nenhuma permanecer como somos. A primeira coisa que acontece na vida de um crente, por exemplo, depois que ele se converteu, a palavra ensina, é jogar fora o seu eu. Não eu mais vivo, mas hoje Cristo vive em mim. Então o eu tem que jogar fora. Cada um veio de um lar, de uma família diferente, de criações diferentes, de defeitos diferentes, de jeitos e pensamentos diferentes. E acontece que se a pessoa não jogar esse eu fora, a pessoa vai passar a vida inteira com esse eu, andando num caminho que ele acha que é de Cristo, e não é verdade, é um caminho dele. Porque, na verdade, nada dele foi jogado fora. Paulo já dizia assim, em mim não tem nada de bom. Então eu mato a minha carne, para que o Espírito tenha vida em mim. Olha que coisa tremenda, para que ele fosse dirigido pelo Espírito Santo a vida inteira. Aquela palavra coragem, ele já era corajoso antes, porque ele foi pregar em Jerusalém, quando o profeta falou para ele não ir, porque ele ia ser preso, eu vou e estou disposto a morrer por Cristo. Ele era um homem de muita coragem, a partir de lá a coragem dele foi multiplicada. Ele sabia que o Senhor era a sua força. E ele iria até o fim, não importasse o preço que ele pagasse. Então, quando nós andamos na nossa carne, nós não andamos, nós estamos estagnados, parados, presos pelas garras de Satanás. Isso não é bênção na vida de ninguém. Nós não crescemos, amadurecemos, nós vamos permanecer naquilo de quem somos o resto da nossa vida. E no final vamos ver que nós corremos em vão, porque nós não vamos estar ali naquele dia da salvação. Então o papel de Jesus hoje, através do seu Santo Espírito, é extremamente importante dentro de cada um. Se é que cada cristão tem ou conhece quem deveria habitar dentro de si. A partir do momento que a carne está dominando, é porque não há Espírito Santo na vida. A partir do momento que as coisas são feitas baseadas no achismo desse ou daquele, no isso, daquilo, no meu jeito de ser daquilo, dali, não tem Espírito Santo. É a carne comandando. E a carne, ela dá trabalho. A carne, ela é terrível. A carne, diz a palavra de Deus, ela luta contra o Espírito. Paulo dizia assim, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. E por quê? Porque não matou a carne. E a carne, ela tem uma força muito grande. Porque antes de Cristo, nós éramos carne. Estávamos sem Deus, não tínhamos como achar a Deus. Pertencíamos ao império das trevas, que o dominador é Satanás. Mas por que depois de Cristo ainda há essa força dessa carne, ainda há o achismo, ainda há o seu velho eu, pondo a cara para fora? A palavra de Deus diz, os mansos herdarão a terra. Você já viu como a carne ela é briguenta? É revoltada? Como ela não gosta de ceder? Principalmente se misturar carne com orgulho, aí o negócio fica, sabe, um angu do inferno feito na cozinha de Satanás. Terrível. Aí não tem como. Por onde passa é escândalo, pedra de tropeço. Nada que essa pessoa faz, que essa vida faz, é para a glória de Deus.
Muito pelo contrário. Jesus diz: quem não ajunta, espalha. Porque não é por mim, é contra mim. E como é que nós vamos dizer: eu sou de Cristo, e andarmos na nossa carne? Como eu posso dizer que eu conheço a Cristo se o Espírito Santo dele não está na minha vida? Você vê que as pessoas confundem muito, né? Um dia eu falei em língua, eu vi isso, eu tenho aquilo, não sei o quê. Jesus falou para pessoas que: Senhor, curamos enfermos, expulsamos os demônios. Eu não conheço vocês, apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, porque vocês praticaram iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que a nossa carne faz, baseado no nosso eu, que não foi morto, que está lá, ativo, do jeitão que era. Então, iniquidade é isso. E por que a iniquidade está, muitas vezes, tão poderosa na vida do crente? Porque, na verdade, ele nem sabe quem é Jesus. Passou por cima, entreguei o coração para Jesus, agora é Deus, agora sou eu, e é assim, é assado, e é não sei o que, é não sei o que lá. Não, mas isso não existe. Isso não existe de forma alguma. Então, amados, nessa linda, tremenda e poderosa palavra desta noite, que nos faz refletir. Porque há muitos cristãos fracassados na fé. O que é um cristão fracassado na fé? Não é aquele que voltou para o mundo, é aquele que não amadurece. É aquele cristão que permanece do mesmo jeito desde o primeiro dia em que entrou numa igreja. Não houve mudança. Eu conheci várias pessoas assim, nesses 50 anos de vida. É uma luta, é uma pena, mas não tem. Porque as pessoas acham que depois Jesus foi lá, me levou para Deus, agora é Deus, é Deus, é Deus. E cadê o Espírito Santo? Quer dizer, Jesus foi a dama de honra que levou lá na frente para Deus. Aí eu vou orar para Deus, vou falar com Deus, Deus tocou no meu coração, Deus falou assim. Que eu acho que é isso, eu faço daquele jeito, que eu acho que é daquele jeito. E o Espírito Santo está onde? Quantas vezes nas minhas orações eu falo: Senhor, eu estou me referindo a quem? Ao Espírito Santo de Jesus. Quando eu falo com Deus é de outra maneira. Então, quando nós não amadurecemos, nós somos assim. Dirigidos pela carne, na inconsequência da carne, naquilo que desde a nossa criação nós recebemos como bagagem. E Paulo dizia que tudo que ele era antes de Cristo, ele tinha como refúgio. Refúgio é aquilo que não serve para nada. É aquilo que vai para o lixo. Diante do conhecimento de Cristo. E ele se rende a Ele. Desde o primeiro minuto ele se rendeu a Ele. E o Espírito Santo é quem está hoje no meio da igreja. E deveria estar na vida de todos. Mas nem todos abrem mão da sua carne para andar com o Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé, amados. Sabe quando Jesus mudou o nome de Cefas para Pedro? Foi quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo. Mas sabe o que aconteceu? Ele não zelou por isso. Não demorou muito, ele estava de novo na sua carne. Porque ele não entronizou Jesus em si. Então, quando nós, por mais que o Senhor tenha nos chamado e tentado mudar a nossa vida, através do profeta que profetizou, que ensinou a palavra, que o conduziu pelo caminho,
Se você não abrir mão do seu eu, você não vai chegar a lugar algum. Ainda naquele dia o Senhor vai rejeitar, porque vai dizer: eu não sei quem você é, você praticou iniquidade, a tua carne tomou o lugar do meu espírito na tua vida o tempo inteiro. Quantas pessoas caíram por tua causa, pelo mau exemplo, pelo mau comportamento, pela má palavra. Quantas pessoas você afastou porque você não abriu mão de quem você era, porque você achou que isso era importante. É assim que ele vai dizer. A iniquidade é tudo isso. A iniquidade é tudo isso. Você pode nunca ter roubado ninguém, mas a iniquidade vai te tirar do céu. Quando insistimos em nossa carne, ela nos leva para o inferno, amém, igreja? Quero escutar sua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que me farias estremecer, me faria chorar ou sorrir, e cairia rendido ante a ti, e não podia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Sabe, muitos não conseguem ficar firme com o Senhor porque esqueceram de matar a sua carne, de trocar a sua carne pelo Espírito Santo de Deus. Eles acham que se abrir a mão da carne, eles vão perder o controle da própria vida. Não. Quem anda na carne nunca teve o controle da própria vida. Quem controla a vida de pessoas que andam na carne é o inferno, é Satanás. Tanto é que a palavra de Deus diz que a carne é inimizade com Deus. Pessoas assim são inimigas de Deus. Ora, se Ele nos mandou Jesus para nos perdoar e nos atrair para Ele, para que nós voltássemos a ser filhos de Deus, e nos deu o seu Santo Espírito para que habitasse em nós, para que nos conduzisse a toda a verdade, ou seja, para que a gente ande na verdade evangélica, que a gente seja um cristão. Por que eu não obedeço? Por que eu ando do meu jeito? Você entende que loucura que é isso? Por que eu insisto? Como é que a pessoa vai andar com Cristo se na verdade ela não abre mão da sua carne? Quantas vezes você pensa em vir para a igreja? Ah, não, você está cansado, hoje não. Ah, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. A primeira coisa que o diabo faz foi: está vendo? Você ficou sem ir da igreja, Deus mostrou para a pastora que se aprontou. Estou pensando que Deus, eu sou adivinha, mãe de Ná deve estar em alguma sepultura por aí, porque ela já morreu. Você entende? Que loucura que é isso? É o diabo soprando a orelha. Aí eu pergunto, que liberdade ele teve para soprar essas coisas? Ele tem que ter muita intimidade para estar lá pertinho, cochichando na orelha. Porque aquele que anda na luz, ele não chega nem perto. Porque a palavra de Deus diz, aquele que é do Senhor, o maligno não toca, ele não chega nem perto para cochichar. Porque a luz toma conta de quem é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não é mais pela carne. Então a nossa postura, o nosso falar, o nosso agir, as nossas atitudes, ou são para a glória de Deus ou de Satanás. Ou aproximamos pessoas de Cristo ou afastamos de Cristo, porque é um peso muito maior ainda. Por isso essa palavra é linda e importante para a nossa vida, porque sem ela nós não podemos andar com Deus. Sem a prática dela, nós estamos destinados para o inferno. Se um dia Deus te trouxe para a igreja, foi para transformar a tua vida, não para você permanecer igual. Foi para que você se tornasse o soldado dele também. Porque por onde você andar, a luz dele vai transformar vidas. Isso é muito importante. É extremamente importante. Então, amado e amada,
Ninguém vai para uma igreja por livre e espontânea vontade. O último lugar que a carne quer estar é dentro de uma igreja. Você concorda comigo? Quem não gostava de crente, levanta a mão. Quem não gostava de igreja, levanta a mão. Né? E é só em missa de 7º dia, o casamento da igreja católica, você só ficava sentado participando daquilo que falava, você nem prestava atenção. Não via a hora de acabar para você sair voando de lá. Não era assim? Amém? Mas quando você entra na casa do Senhor, é porque Deus te trouxe. Porque Ele quer o quê? Eu quero você para mim. Eu estou te dando uma chance e te tirando as garras de Satanás para você ser meu, para você ser minha. Para que meu Santo Espírito habite em você a partir do momento que você me honra, na obediência da minha palavra, no prazer nas minhas coisas, em estar em minha casa, em estar crescendo como parte do corpo de Cristo. Esse Espírito vai estar falando no teu ouvido. Olha, não faça isso. Isso não é bom para um cristão. Até as palavras nós medimos as nossas atitudes, porque é um comportamento de um cristão. Você vai lá para ser um vaso de bênção, por onde você andar. A palavra diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Por onde nós passamos, alguém vai querer saber o que é isso que há em tua vida que deu paz na vida dessa pessoa. Isso só é a salvação. E a pessoa vai buscar a Deus, Deus vai arrumar um jeito de trazê-la para Cristo. Quando de repente não colocar na tua frente, a pessoa pergunta: tem algo diferente em você? Você vai dizer: é Cristo na minha vida. Eu sou um filho dele, uma filha dele, um servo dele, uma serva dele. Que coisa mais linda do que isso? Você não tem noção do número de pessoas que durante 50 anos que eu ando com ele já falou isso para mim. Não sei, tem algo diferente em você que faz um bem tão grande. Você quer saber o que é? É Cristo da minha vida. E você está sentindo um pouquinho desse Cristo. E por eu andar com Ele, exala da minha vida. Porque Ele quer você também para Ele. Vê que coisa linda que é isso. Ele não te trouxe para uma igreja para você continuar igual. Ele não trouxe para a igreja para você ser pedra de tropeço, não. A vontade de Deus, a palavra de Deus, é que ninguém se perca. Mas é uma vontade. Vai depender de cada um se perder ou não. Porque tudo já foi feito. Pecados perdoados, Jesus sendo o caminho, o Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade. E mais falta? Nada. Então, se a pessoa optou pela carne, se a pessoa optou por ser ainda velha pessoa, não tem o que fazer. Não há pregação, não há mais nada. Ou ela muda ou ela não muda. Ou ela muda ou ela muda. E quantos já não foram para o inferno por causa da sua carne? Morreram e se depararam com um lugar onde não era onde eles esperavam. Pensou? E não tem como consertar. É uma ida só. Ali nós estamos escolhendo o nosso destino. Por isso, amado e amado, quando Deus te trouxe para a igreja, é porque Ele queria você com Ele. É porque Ele queria que o seu Santo Espírito habitasse em você e você, por onde passasse, fosse uma bênção. E para ser bênção, não precisa ter título, não. A gente é bênção só tendo o maior tesouro do mundo, que é Jesus em nós. Isso é o maior tesouro do mundo. O resto não interessa. O resto não interessa. João Batista fez muito, quietinho como o pregador do deserto. Ele morava no deserto, se alimentava de mel, de gafanhoto, anunciava Jesus. Algumas pessoas o seguiam. E ali ele fez até que chegou a época de Jesus se manifestar aos homens. E Jesus foi até João para ser batizado. E João olhou para ele e disse assim: eu não sou digno nem de tirar a sandália do seu pé. E os discípulos de João perguntaram: Senhor, é deste que o Senhor fala? Ele disse sim. Os discípulos de João começaram a seguir Jesus. João batizou a Jesus. E naquele momento, abriu-se o céu e o Espírito Santo estava sobre a cabeça de Jesus. E todos viram. E os discípulos começaram a seguir a Jesus. A missão de João foi essa.
anunciar Jesus até que ele se manifestasse. Um ministério de poucos anos. E a sua morte foi cruel. Então, amados, essa linda palavra venha ocupar um lugar de honra em nosso coração, para a glória de Deus. É hora de orar por você que vai cuidar da casa do Senhor. Dizimar e ofertar é um gesto de amor e gratidão. Quem anda na carne não faz isso, só quem anda no Espírito, porque ele sabe das necessidades da igreja, ele sabe do que a palavra lhe ensina, ele sabe do seu dever como cristão, então ele faz por amor, amém? Quero escutar sua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que ficarias estremecer, me faria chorar ou sorrir, e cairia rendido ante a ti, e não podia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar te falar. Quero escutar sua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que me farias estremecer, me farias chorar ou sorrir, e cairia rendido ante a ti, e não podia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar te falar. Quero escutar sua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que me farias estremecer, me farias chorar ou sorrir, e cairia rendido ante a ti, e não podia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar te falar. Quero escutar sua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser.
Sei que me farias estremecer, me farias chorar ou sorrir, e cairia rendido ante a ti, e não podia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Quero escutar sua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que me farias estremecer, farias chorar ou sorrir, e cairia rendido ante a ti, e não podia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Quero escutar sua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que me farias estremecer, me farias chorar ou sorrir, e cairia rendido ante a ti, e não podia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais, e não podia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais, e não podia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais, e não podia estar ante a ti, te escutando falar, sem chorar como um menino,
passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar te falar. Glória a Deus. Amados, que culto abençoado, que palavra linda, não? E ela é muito importante para aqueles que abriram o coração. É muito importante para aqueles que praticam a verdade. Se a gente não fizer isso, realmente, a palavra não tem efeito algum em nós. Quinta-feira eu estou aqui de novo, trazendo uma palavra abençoada, ensinando você a andar com Deus, ensinando você a se posicionar, ensinando você que o melhor caminho é esse, não há outro. E que se não nos moldarmos aqui, não teremos outra chance. Às vezes a pessoa protela, como se ela fosse eterna. Quantas pessoas saem para trabalhar ou para ir para algum lugar e não voltam mais, porque morreram no caminho, de alguma razão? Não é verdade? Principalmente no mundo violento em que andamos hoje, né? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelas vidas que o Senhor trouxe esta noite, pelos teus filhos que aqui estão, pela tua graça, a tua grandeza, o teu poder. Que o Senhor possa nesta noite, em nome de Jesus, ter encontrado corações que abraçaram a tua palavra, que se renderam a ti, Espírito Santo de Deus. Abençoa cada lar e cada família aqui representados. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vós, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amado e amada. Vão na paz de Jesus Cristo. Até quinta-feira. Problemas hoje com a internet, né? O pessoal não pode assistir, estamos tentando resolver, amém? Mas não é um problema nosso, é um problema da operadora. Mas quinta-feira a gente se encontra aqui em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor. Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo